Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é o Klinger. Que é o Jordan. O episódio de hoje vai ser um episódio que a gente nunca gravou antes, mas já gravou um tema parecido. A gente vai falar sobre infecção urinária de repetição. A gente já gravou episódios sobre infecção urinária simples, ou seja, o primeiro episódio de infecção urinária. E se você não ouviu, ou se você não conhece o assunto, volta lá nesses episódios que a gente já gravou. O que a gente não vai falar hoje é sobre infecção urinária complicada, infecção urinária em mulher grávida. O que a gente vai falar hoje é infecção urinária recorrente ou ITU de repetição. Perfeito. E a gente já começa definindo, né, como uma ITU de repetição, aquela infecção onde acontece quando a paciente, então a gente está se referindo aqui às pessoas com vulva e vagina, né, sejam elas mulheres cis, homens trans ou pessoas não binárias, onde essas pessoas elas vão apresentar mais de 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios de 1 ano de infecção do trato urinário. É importante a gente salientar que cada episódio esse paciente precisa ter apresentado os sintomas, né, de início agudo, a disúria, principalmente para a gente caracterizar como uma infecção do trato urinário de repetição. E por que, Jordan, nas pessoas com pênis, isso não vai ser tão comum? Então, assim, tem toda a questão fisiológica ali, né? A uretra é muito maior, então tem toda essa questão anatômica mesmo que diminui bastante o risco de recidiva de infecção. E é importante a gente pontuar isso desde o começo, porque a grande maioria dos estudos envolve pessoas com vagina, porque existem outras situações em que é muito comum ter infecção urinária recorrente, que são as pessoas que têm problemas urológicos, né? Então, assim, é uma pessoa que tem alteração de próstata, né, a pessoa que tem, sei lá, precisa usar uma nefrostomia de maneira crônica, alguém que tem paraplegia precisa usar uma sonda vesical, uma cistostomia, pessoas também que têm duplo J. Então, essas condições urológicas, nessas condições é muito comum você ter infecção urinária de repetição, só que toda a evidência sobre as coisas que a gente vai falar aqui não é muito voltado para esse tipo de pessoa. A gente tem muito pouco a acrescentar de maneira clínica para essas pessoas, porque não existe muita evidência. Então acaba sendo quase que um desespero, assim. A gente deixa muitas vezes antibiótico profilático para essa população, mas a gente vai falar aqui sobre todas aquelas polêmicas, né, de cranberry, de metenamina, a gente vai falar mais sobre isso para frente e nunca houve uma evidência e nunca é voltada para essa população de problemas urológicos, tá? Então só para deixar muito bem pontuado isso. Já começando a falar sobre a definição, que o Klinger já falou, então é muito importante definir também a questão da bacteriúria sintomática, né? E eu acho que talvez essa seja uma das principais dicas que a gente tem. Gente, bacteriúria sintomática não é só bactéria, também independe da presença ou não de leucocitura. Então, mesmo que a pessoa tenha 1 milhão de leucócitos na urina e tenha também presença de uma E. coli, se a pessoa não tiver sintoma, você não tem indicação de tratar, tá? E uma outra coisa que é muito comum a gente ver na prática clínica é fazer urocultura de controle. Cara, sempre, principalmente nessas condições de pacientes que têm problemas urológicos, que têm sondas que já são colonizadas, é muito comum até crescer novamente bactéria, ter cândida, e aí você vai ficar trocando essa sonda 500 vezes, muitas vezes sem necessidade, botando seu paciente, expondo ele a procedimentos invasivos. Então não tem indicação. Se o paciente não tem clínica de infecção, não solicite urina 1 e urocultura, né, pensando em infecção urinária. Exato. E aí é muito comum porque então a leucocitura ou piúria, né, que também às vezes ela pode ser um fenômeno estéril, né, um paciente, tá produzindo tem uma inflamação ali, mas que não necessariamente significa uma infecção. Então um paciente que tem sonda, por exemplo, ele pode ter uma piúria, uma leucocitura e isso não está implicado efetivamente em uma infecção. E aí o que a gente pega de paciente que já usou todos os tipos de medicamentos e chega pra gente: "Ah, e agora o que que ele faz?", né, quando não tem mais opção, e na verdade o paciente está assintomático e não tem sintoma nenhum, eles estão tratando apenas o exame, então a gente quer cortar com isso, né, não pode. Eu acho que pelo menos na minha prática clínica, a situação mais difícil que a gente vê é naquele paciente idoso, às vezes já demenciado, que não consegue referir algum sintoma e que quando ele tem algum sintoma infeccioso, é feito um rastreio e que vem com uma leucocitura, às vezes não tão elevada, e vem uma bactéria na urina que você não sabe diferenciar se aquilo é uma bacteriúria sintomática ou não. Então,
acho que esse é um dos casos que a primeira coisa que a gente tem que fazer é que você tem que ter certeza se quando aquele exame foi colhido, o paciente apresentava pelo menos algum sintoma infeccioso, não foi de fato colhido em rotina ou não foi de fato colhido com outro sintoma mais provável. Às vezes o paciente tinha uma pneumonia, fizeram um rastreio infeccioso e coletaram só porque era um rastreio, e isso não caracteriza, infecção urinária, e você não consegue fechar diagnóstico de infecção urinária de repetição nessa situação. Exato. E aí, só bater o martelo, gente, que a gente não pede urocultura de rotina para nenhum paciente, com exceção de 2, né, que são as grávidas, aí a gente vai fazer, ah, a urocultura, de rotina e pré-procedimento urológico. Fora isso, não existe em nenhuma hipótese você pedir urocultura de rotina para nenhuma pessoa. Sim, e voltando aí para o que o William disse, que é uma questão muito comum da prática mesmo, né, em pessoas que não conseguem se manifestar. Um outro exemplo é o paciente que está sedado numa UTI, e aí começa a ter alguma alteração de prova inflamatória, a gente não sabe o que que é, acabam pedindo uma urina 1, urocultura, paciente idoso, demenciado, como ele disse, ou então quem é paraplégico, não consegue sentir ali a parte de baixo. Como que eu lido com isso na prática clínica, porque é algo muito comum, né, ou então pessoas com sonda vesicóloga de Demore, como que a pessoa vai ter uma disúria, né, a pessoa não vai ter, porque já tá com uma sonda. Cara, para mim a infecção urinária nesse contexto se torna um diagnóstico de exclusão, né, então o que eu faço é, vamos rastrear, ver se o paciente não tem mais nada que justifique todo esse quadro, essa piora, essa piora inflamatória. Você pode até pedir inicialmente urina 1, urocultura, antes de iniciar um antibiótico empírico, mas repense nesse diagnóstico, vê se ele realmente não tinha uma pneumonia, vê se ele não está com uma escara ali infectada, vê se o paciente não está com uma celulite, alguma outra coisa que justifique. Ah, não tem nada, o paciente está piorando, prova inflamatória, está com delírio absurdo, injustificável por outros motivos, beleza. Mantenha o tratamento e depois finaliza esse tratamento, tá? Mas a gente sempre acaba lidando dessa maneira como um diagnóstico de exclusão. Enfim, mas isso é uma dica mais prática mesmo do que algo de guideline. Perfeito. E relacionado, a gente também tem alguns fatores de risco para essa pessoa desenvolver essa infecção do trato urinário, né, de repetição. Então, nós vamos dividir basicamente naqueles fatores de risco, né, das pessoas jovens e pré-menopausa e das pessoas pós-menopausa e pessoas idosas. As pessoas jovens na pré-menopausa, então, a gente sabe que as relações sexuais, então as trocas de parceiro, né, acabam aumentando pós-coito a chance de você desenvolver essas infecções de repetição. O uso de espermicida, né, acaba que o espermicida, quando ele é utilizado, ele fica sendo um meio de cultura, né, porque você não tem como retirar aquele espermicida dali. Os novos parceiros sexuais, então cada vez que você tem uma relação, meio que você tem a troca aí dessa microbiota que faz parte, então um desbalanço, né, entre as bactérias que estão ali. O guideline também é essas referências, gente, principal que a gente está utilizando aqui hoje, só para a gente esclarecer, é o guideline da Sociedade de Infectologia, Urologia e Ginecologia. A gente também está complementando com outros, né? Mas a base é do guideline nosso brasileiro, 2020 ou 2022. E as pessoas com histórico de TU na infância. Quando a gente vai para as pessoas pós-menopausa e idosos, né, a gente tem que lembrar da incontinência urinária, então ali também a incontinência é um meio de cultura. As pessoas com vaginite atrófica devido à deficiência de estrogênio, então faz essa atrofia da mucosa e propicia essas pequenas lesões que acontecem e a ascensão de bactérias. Pessoas com cistocele, com aumento de volume residual pós-miccional e o cateterismo urinário, né, a presença de sonda vesical, além da deterioração do estado funcional em idosos institucionalizados, também são fatores de risco. Muitos, né? Tem um componente genético também, é muito comum ter a mãe, assim, de alguém que tem infecção urinária de repetição, algum parente próximo também tem, talvez por questões de ter uma proteína que pode no trato urinário, que facilita a adesão das bactérias, então tem algo nesse sentido que pode justificar esse quadro genético. Então é muito importante a gente conhecer os fatores de risco, que através de alguns, quando a gente consegue detectar algum fator de risco, a gente pode conseguir usar isso para uma estratégia na hora de definir uma profilaxia, tá. Então por isso que é importante a gente frisar isso bem. Perfeito. Eu também queria aproveitar e falar, abrir um parênteses, na verdade, que seria um ponto que, quando a gente vai falar de infecção de repetição e recorrência da infecção, são alguns pontos que
na literatura eles são um pouco controversos, mas qual que seria a diferença? Então, quando você teve uma infecção urinária por uma bactéria e em menos de 14 dias você tem um novo episódio de infecção urinária pela mesma bactéria, isso seria uma recidiva do mesmo episódio, em teoria. E por que que é bom a gente diferenciar isso? Porque geralmente casos de recidiva estão mais associados a algo anatômico, seja uma obstrução, seja um fator do trato geniturinário ali que está influenciando, isso tem que ser investigado. Emendando com isso já entra também no fato de que quando a gente vai investigar uma infecção urinária de repetição, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é um exame de imagem, pelo menos um ultrassom de rins e vias urinárias ou uma tomografia, porque daí entra o fator de risco obstrutivo. Pessoas que às vezes têm litíase no trato, têm esse fator de risco associado também de de repetição. Perfeito, William. Isso também, gente, é para a gente dizer que não é raro a gente pegar, né, pacientes com infecção do trato urinário no hospital, começam ceftriaxona, esse paciente não melhora. Não melhora porque a gente está diante de uma ISBL, uma beta-lactamase de espectro estendido? Ou será que esse paciente não tem realmente um defeito anatômico, uma obstrução, algum outro problema? Então, sempre questione isso antes, né? Faça o exame de imagem, colha a história novamente, revise a história antes de você escalonar o antibiótico. O antibiótico é a última coisa que a gente faz dentro desse contexto. Sim, e isso aí só para vocês estão falando para o exame de imagem para os casos de recidiva, né, o paciente que teve, em menos de 2 semanas, voltou a piorar, Isso. tá. Porque para os casos recorrentes, A não, gente não tem a gente não necessidade tem necessidade de exame de nenhum. exame de imagem não, porque o ganho disso, quando você vai ler nos estudos, é muito baixo. A grande maioria das vezes você não vai achar nenhum fator obstrutivo, você muitas vezes vai levar seu paciente a uma exposição desnecessária de alguma radiação, enfim, não existe esse benefício, a gente falando de pessoas jovens com vagina, sem nenhum histórico, que não teve lá desde de criancinha esses quadros de infecção urinária, que começou a ter após relação sexual. Então não tem um fator de risco aí claro para algum problema obstrutivo. Exato. Tanto é que nenhum exame é recomendado. Assim como o diagnóstico de uma cistite, a gente é um diagnóstico clínico, o diagnóstico também da infecção de repetição também ele vai ser clínico. Então, Cleaver, eu queria falar muito bem sobre isso. Do mesmo jeito que a gente falou que não pode ficar pedindo urina 1 e urocultura de maneira desnecessária, quando a gente vai falar de infecção de urinária recorrente, é mandatório a gente fazer um exame de urina, tá? A gente precisa, primeiro, porque a gente precisa definir se isso realmente é uma infecção urinária, né? Às vezes a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais. Tem paciente que é eliminador crônico de cálculo, que tem um limiar de dor que é muito alto, espelha algumas pedrinhas pequenas, e aí você acha que sempre isso é uma cistite, mas não, é um problema de litise renal. Pode ser que seja uma vulvovaginite, alguma outra coisa do tipo. Então, a partir do momento que você tem uma suspeita de infecção de urinária de repetição, você tem que pedir urina 1 e urocultura. Além disso, o paciente que vai ser exposto várias vezes a antibiótico, você tem que garantir, tentar ter aquele paciente na sua mão, identificar a bactéria, fazer um antibiograma para não comer bola, porque imagina alguém que tem 3, 4 vezes no semestre, a chance de um paciente ter uma SBL, como você disse, começa a ficar cada vez mais alta. Então é importante urocultura nesses casos. Então, assim, não precisa fazer urocultura e urina 1 para cistite simples em pessoas com vagina jovem. Perfeito, Jordan. Eu vou salientar isso que você falou agora, porque isso acaba sendo meio confuso. Então, quando a gente fala de infecção urinária simples de repetição, ou seja, aquela pessoa que tem várias infecções, mas não tem algum outro problema de saúde, essas infecções não são graves ou não tem nenhuma intercorrência em relação a elas, né? Tem aquela cistite simples, depois de um tempo tem a cistite simples de novo. Os guidelines não recomendam imagem, né, para essas pessoas, porque de fato isso não acarreta benefício. Agora, quando a gente fala de qualquer infecção complicada, o paciente internou, teve choque por causa disso, aí isso já entraria na questão da discussão de ITU complicada. Mas como a gente deu já o disclaimer no começo, a ideia não é falar disso. Exatamente, mas é isso, né, mas é o que você falou mesmo, né, porque às vezes, a gente já cansou de falar, às vezes é um abscesso que o paciente voltou a ter sintoma por conta disso, às vezes um abscesso é uma prostatite, enfim. E aí, o que que a gente faz? A gente diagnosticou uma pessoa que está lá com infecção urinária, uma mulher jovem que não tem comorbidades, que começou a ter infecção urinária logo após, o início da atividade sexual.
que a gente pode fazer para essa pessoa, para reduzir a frequência de infecção urinária? Uma das coisas que a gente pode fazer, né, a gente falou dos fatores de risco, início de atividade sexual, a gente pode falar para a pessoa não ter relação sexual, né, a gente sabe Não que recomendo, não recomendo. isso é algo um pouco difícil, né, então, uma A das gente pode dividir em 2 contextos, né, Jordão? As medidas comportamentais, né, exato, eh, a profilaxia medicamentosa e a profilaxia, não medicamentosa. Mas vamos começar com as comportamentais, que eu acho que é a mais legal, né, da gente orientar para o paciente, então essas pessoas com vagina lembrar de sempre, quando for limpar, né, após uma evacuação, limpar de frente para trás após defecar, e não de trás para frente, né. pessoas É. Senão você vai estar pegando, bactérias lá da região anal e trazendo pra vagina, e isso pode ser um meio de cultura. sim. Ah, e uma outra coisa, dando uma outra falando assim, a maioria dessas medidas comportamentais a gente recomenda de maneira praticamente universal, tentando entender o perfil de cada paciente, mas é importante falar que ela não tem muita evidência também. Só que como são medidas que são inócuas ali de malefício, né, a pessoa não pode ter, por exemplo, estudo sobre aumentar a ingesta de água se melhora ou não. Tem muito pouca evidência muito fraca a respeito disso, mas a gente vai muito mais pela plausibilidade biológica, né, a gente pensa na fisiopatologia da doença, a gente sabe que se ficar bem hidratado funciona, como uma medida do nosso próprio sistema imune para a gente botar as bactérias para fora do canal urinário. Tem um estudo que comparou pessoas que tinham infecção urinária que bebiam menos que 1,5 litro de água, comparado com pessoas que bebiam 1,5 litro, e parece que houve um benefício nesse estudo na população que bebeu mais água. Mas ainda assim a evidência é fraca, mas se a pessoa não tiver insuficiência renal, insuficiência cardíaca, você vai recomendar para ela, porque, ó, mantenha sempre a urina bem clarinha, bem hidratada, a questão da higiene, que nem o Klinger estava falando. Uma outra coisa, pensando nesse racional fisiopatológico, teve relação sexual, urina, tenta urinar depois da relação sexual, é uma coisa que a gente sempre recomenda. Questões de higiene básica também. Sim, a questão de evitar a ducha vaginal, as roupas, né, muito apertadas, oclusivas, né, de poliéster, então você tem que ter medidas mais liberais, assim. Só queria organizar tudo isso que a gente falou aqui num raciocínio, então, para a gente comentar o que tem um pouquinho mais de evidência ou não. Então, existem alguns estudos, tem alguns outros além desse que você comentou, que aumento de ingesta hídrica acaba, ajudando a você evitar a infecção urinária, mas entra justamente nessa dificuldade dos estudos de qual que é a quantidade de água, isso também pode variar muito de pessoa para pessoa, região para região. Para pessoas saudáveis, né, se a pessoa não tem uma insuficiência cardíaca, algo que vai trazer um malefício, aumentar a ingesta hídrica, a gente recomenda como uma medida comportamental que vai trazer benefício. Como o Klinger até comentou antes, existem alguns fatores de risco relacionados a comportamento, como, por exemplo, você usar o DIU com espermicida, então rever qual que é a forma de anticoncepção com a paciente. Às vezes isso pode ser revisto e você conseguir optar por uma outra opção que talvez traga mais benefício. E dentre essas outras questões, como o Jordan estava comentando, urinar após relação sexual é algo que não tem tanta evidência na literatura, mas como é algo que não traz malefício de uma forma geral, a gente acaba recomendando para os pacientes de uma forma geral. E aí isso é importante, em relação porque algumas pacientes vão perceber que esses episódios de infecção do urinário tá associado à relação, né. Então, uma das formas que a gente tem de prevenir é tomar um antibiótico como forma profilática antes ou depois da relação sexual. Então a pessoa também ela vai se desenvolvendo, vai conhecendo mais, tendo mais noção de quando que esses episódios vêm, e a gente pode, personalizar essa estratégia de acordo com a forma como vem essa apresentação, que a gente entra no segundo tópico, né, que seria relacionado à profilaxia antimicrobiana. A gente tem algumas profilaxias que não estão relacionadas ao uso do antimicrobiano, e agora a gente vai falar sobre a profilaxia antimicrobiana. Em relação à profilaxia antimicrobiana, né, a gente tem que fazer uma decisão compartilhada, porque sempre, né, o risco de eventos adversos, resistência bacteriana, né, mas é uma boa estratégia. Eu gosto bastante de passar profilaxia antimicrobiana. É importante relatar que essa profilaxia
ela pode ser realizada de 6 meses a 1 ano, né, e o efeito profilático ele só está relacionado durante o uso, né, parou de usar, parou o benefício. A diretriz brasileira, ela traz como opção 2 antimicrobianos, que seria a fosfomicina e a nitrofurantoína. A fosfomicina seria, um sachêzinho, né, a cada 10 dias. Tem a desvantagem de não estar muitas das vezes disponível no SUS. E a nitrofurantoína seria um comprimido por dia, né. A nitrofurantoína a gente utiliza pós-coito, então a pessoa ela pode utilizar, diariamente ou após a relação sexual, né. Então também tem esse benefício quando se vê essa associação entre a infecção urinária após o coito. Isso, e tem que isso é tudo com muito conversar e jogar muito aberto com o paciente, né, falar que, eh, assim, tem paciente que tem esse vínculo, teve relação sexual, teve infecção urinária. E aí você passa nesse sentido e lembrar que pode tomar até 2 horas depois do coito, né, então geralmente a pessoa vai acabar tomando depois, né, dificilmente a pessoa vai ser tão programada a ponto: "Ah, vou ter uma relação e vou tomar". Mas pode ser feita essa estratégia ou então até 2 horas depois. Tem gente que tem muita relação sexual, tem várias vezes por semana, e às vezes essa pessoa opta pela estratégia de tomar diário, que fica mais fácil, menos chance de esquecer e tudo mais. E tem gente que não consegue ver, essa relação e acaba optando por tomar diariamente. Mas usar antibióticos sempre tem todas aquelas coisas que vêm junto, né, então o paciente pode desenvolver resistência, sempre tem efeito adverso no trato gastrointestinal, às vezes pode ter diarreia. No caso da nitrofurantoína, um efeito adverso clássico é a da pneumonite, que isso é mais comum em quem é mais idoso, então se pesar a mão aí em paciente idoso também, na hora de prescrever a nitrofurantoína, isso pode ser um problema. A fosfomicina ser a cada 10 dias é uma coisa que eu não sei o que vocês acham, eu acho meio difícil, porque a pessoa esquece de tomar. Então, ou a medicação vai ser semanal, a cada 7 dias a pessoa fala: "Tomo toda terça", porque senão a cada 10 dias uma semana vai tomar terça, outra semana vai tomar sexta, outra semana fica uma confusão. Então você tem que avaliar o que que é mais prático, tentar alinhar também a questão da adesão do paciente, e é basicamente isso, tá, o que a gente tem de opção. Uma outra coisa que acontece, com alguns guidelines europeus também falam, eventualmente você vai fazer primeiro ali por 6 meses, vai avaliar, ver se teve benefício, porque pode ser que não haja benefício e aí você não vai deixar um antibiótico à toa para o paciente se não houve uma redução. E às vezes você tem que fazer um rodízio de antibiótico também. Então, às vezes o paciente pode ter uma infecção urinária e a próxima infecção urinária que ele vai ter vai ser resistente àquela medicação que ela estava usando, vai ser como se fosse uma infecção de escape. Então, o paciente que está tratando com fosfomicina, se ele tiver uma infecção urinária, você não vai dar fosfomicina para ele, você vai ter que escolher um outro antibiótico, tá. E aí, às vezes, na urocultura vai vir o paciente já com uma resistência à fosfomicina. Você vai manter fosfomicina profilático para esse paciente? Não vai. Aí você vai ter que ir alinhando, e aí tem outras opções de outros guidelines que eles colocam, você pode usar o Bactrim, você pode usar a cefalexina uma vez ao dia, sempre uma vez ao dia, uma dose mais baixa do antibiótico, isso baseado nas bactérias que vão crescendo aí do seu paciente, tá. Eu tenho um pouco de receio, assim, eu acabo optando, eu tento evitar, eu sou um pouco ao contrário do clínico, eu evito passar antibiótico profilático. Lógico, nesses casos de ter muita relação com ser pós-sexo, que vai ser uma exposição baixa, se vai ficar só uma nitrofurantoína, uma fosfomicina, tudo bem. Agora, às vezes o paciente já tem resistência, você fica deixando cefalosporina para o paciente, a chance do paciente depois estar com uma ESBL e estar depois com uma KPC, isso é muito grande. Isso é muito comum nos pacientes, daqueles pacientes urológicos, assim, né? Então, paciente que tem um câncer de bexiga, que está com uma cistostomia, os colegas deixam, é muito comum na prática clínica: deixa aí uma cefalexina profilática, deixa um Zinarte profilático. E aí quando o paciente vai ter uma próxima infecção, vai ter que dar um ertapenem, vai ter que dar um meropenem, isso tem que saber manejar isso, tá. Então eu acabo deixando mais para quando falha nas estratégias comportamentais, às vezes a gente pode tentar as outras estratégias poupadoras de antibiótico e se realmente não dá certo, eu acabo partindo para o antibiótico profilático. Queria comentar também é que a gente acabou não falando sobre quinolona. A quinolona no passado já foi um remédio que inclusive era a primeira linha de tratamento para infecção urinária simples, só que hoje em dia, como a gente tem visto cada vez mais taxa de falha, né, na comunidade, tanto para E. coli quanto para outras bactérias, tem sido desencorajado a gente utilizar ela.
E os efeitos colaterais, né, principalmente. Exatamente. Um exemplo meio clássico, né, é a questão do delírio em um paciente idoso, que geralmente é a população que teria benefício na profilaxia. Parece que é a droga que para você vai fazer sentido naquele momento, baseado em antibiograma ou nas infecções que o paciente tem tido, pode ser uma saída, mas como a gente já comentou aqui, talvez não vai ser a sua primeira nem a segunda linha, talvez seja a sua terceira ou quarta opção. Exato. E aí fica mais para o especialista também, né, essa definição. E agora, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre as estratégias poupadoras de antibiótico, né, Jordan? Vamos começar com o mais clássico, que eu acho que as pessoas erram muito e esquecem disso, que é relacionado ao estrogênio vaginal. Isso eu acho que na verdade a gente tem que começar por ela, porque é a que melhor tem É evidência. melhor que tem evidência, sim. Então, a gente já falou que as pessoas na menopausa têm atrofia pela deficiência de estrogênio. Essa atrofia vai fazer pequenas lesões, a bactéria vai ascender. Então, a gente repor esse estrogênio vaginal de forma local ali vai ser muito benéfico para essa paciente. Então, a gente pode utilizar o estriol ou o promestrieno. Normalmente o estriol a gente começa com um aplicador cheio diariamente por 2 semanas e depois a gente passa a mesma dose 2 vezes por semana. Então, utiliza todos os dias por 2 semanas, depois você passa para fazer 2 vezes por semana. E do promestrieno, a gente pode utilizar um aplicador cheio ou uma cápsula vaginal por 20 dias consecutivos, depois 2 vezes por semana. E aí você vai observando como que vai evoluir esse paciente. Mas tem muito benefício, porque o estrogênio por via vaginal ele tem baixa absorção sistêmica, não requer que você associe com o progestagênio para proteção endometrial. Você pode utilizar conforme necessário, sem limite de tempo, então é tudo de bom. É bem tranquilo, só tem uma ressalva para quem alguém está tratando um câncer de mama, e daí é sempre importante discutir com o oncologista que está cuidando. Então, se tiver algum câncer ginecológico aí na jogada, às vezes vai ter uma absorção mínima, é muito aparentemente insignificante, mas isso é algo que deve ser discutido com o oncologista. Então, mesmo o estrogênio sendo tópico, tem que ter essa certa ressalva. Mas esse para mim é a principal medida que existe, principalmente para paciente idosa, a gente esquece disso, a gente às vezes prescreve suco de cranberry e não prescreve estrogênio vaginal, que é algo que tem muito mais evidência na literatura nessa população pós-menopausa. Inclusive tem estudo que mostrou ser mais eficaz do que antibiótico profilático. Então, a gente consegue poupar o antibiótico, né, como eu falei anteriormente, com uma medida mais inócua, com menos efeito adverso. E uma outra coisa que não vale a pena, que tem estudo sobre isso, é terapia de reposição hormonal, tá? Fazer uso oral de estrogênio, terapia hormonal sistêmica, pensando no benefício de diminuir a infecção urinária, não tem benefício, tá? Então tem muito mais efeito adverso, risco de trombose e com ausência de significância aí no que se tange à infecção urinária. Eu aproveitar que o Jordão já comentou aí do cranberry, famoso cranberry, para quem não conhece, é uma frutinha que tem mais em região do hemisfério norte. E se popularizou porque era muito comum o suco de cranberry, as pessoas tomam e isso acabou se caindo na tendência de que isso talvez ajudaria a infecção de repetição. Então, o que que a gente tem na evidência? Então, a primeira coisa que eu ia falar é que, assim, cranberry, para nossa realidade aqui, é uma coisa que não é barata. Então, antes de a gente começar a recomendar para um paciente, tem que ser discutida essa questão, porque eu já vi pacientes gastando muito dinheiro, justamente como o Jordan falou, com cápsula de cranberry, importando e algo nada barato, quando se tinham outras medidas a serem feitas para essa pessoa que não estavam sendo feitas. Então, essa é a primeira coisa importante para a gente ter. Segundo, quando a gente vai falar de cranberry e o benefício, é muito difícil porque existem várias formas de apresentação. A gente está falando de suco de cranberry, a gente está falando de cápsula com extrato da fruta. A gente está falando de pozinho que você vai colocar no meio da alimentação, e isso pode ter viés. O simples fato de você estar tomando um suco, você já pode aumentar a ingesta hídrica, que é uma coisa que a gente já comentou antes, que é algo que, como medida comportamental, pode ter algum benefício. Então, a primeira coisa que geralmente recomendo aos meus pacientes, isso já é uma questão pessoal, antes de você recomendar a cranberry, aumente a ingesta hídrica do seu paciente, se possível, para já descartar que o benefício seja por causa disso. E de evidência de cranberry, como eu comentei, né, assim, é difícil a gente ter algo uniforme na literatura, mas existem algumas populações que se foi visto benefício. Então, tem uma revisão da Cochrane que eles viram que talvez
cápsulas ou suco de cranberry pode ter benefício em população jovem. Então, pessoas que antes dos 60 anos, talvez isso tenha mais benefício. Pessoas idosas e pessoas que tenham resíduo vesical, resíduo urinário, não tem benefício em você usar o cranberry. Eu ia comentar algo que tem um pouquinho mais de benefício na literatura, que é a metanamina. Qual que é o racional de a gente usar a metanamina? Ela não tem necessariamente um efeito antibacteriano, mas ela, quando é convertida em formaldeído, ela pode acidificar a urina, isso pode ser tóxico para as bactérias. Existem alguns estudos que viram benefício em você usar ela na sua forma de 1 grama oral 2 vezes ao dia. Comparado com o antibiótico, existem alguns estudos que alguns pacientes fizeram, né, 2 grupos randomizados e viu que tinha um benefício igual. Mas como a gente comentou aqui, é uma forma de você talvez poupar antibiótico para o seu paciente. Então, metanamina e cranberry, você tem que ter elas como poupadores de antibiótico. Então, para aquele paciente que você quer ficar evitando usar muito antibiótico ou fazer intervalos, são estratégias mais bem documentadas na literatura. Exato. Existe também algumas outras coisas, assim, é que tanto do cranberry, sempre, desde que eu fazia faculdade, tinha estudo que falava a favor e estudo que falava contra. Essa revisão da Cochrane de 2023 fala que talvez tenha algum benefício, pode ser que daqui 2 anos, talvez, novamente, não tenha benefício em grupo nenhum. Então, não é algo muito consolidado na literatura. Para mim é meio que tentativa e erro e eu avalio o perfil do paciente, né. Então, uma paciente que, assim, tem condições financeiras, né, a gente conversa com a pessoa, explica sobre a ausência de uma evidência significativa, fala: "A gente pode tentar isso para evitar o uso de antibiótico, fazer uma tentativa". A gente dá para a pessoa, reavalia a pessoa em 6 meses, porque quando a gente fala de infecção recorrente, é muito comum em 6 meses a pessoa ter 3, 4 vezes infecção urinária, e nesse período já vai ser suficiente para ver se teve algum benefício ou não para aquela pessoa. Então, é a questão de individualizar muito a conduta e ser honesto com a pessoa, falar: "Ó, vou te passar uma medicação aqui que é um pouco cara, talvez não tenha tanto benefício para você, você quer tentar? Vamos junto nessa". E eu acho que é basicamente assim que funciona com todas as coisas, né. A demanose também, que é um tipo de açúcar que talvez reduza a adesão da bactéria ao trato urinário. Tem algum estudo também que tem benefício, outros estudos também que não têm benefício. É uma medicação super segura, assim, com ressalva, lógico, o paciente tem problemas de controle glicêmico, você não vai dar mais uma medicação que é à base de açúcar para aquele paciente, mas é algo que você também pode discutir. Tem trial que tentou usar o Demanose e não teve grande benefício. Então, a gente acaba desencorajado É, se quando utilizar. você vai ler o Guideline brasileiro, que é de 2020, eles falam contra todos, né. Todos, Não, eu achei isso incrível, ó, porque nada tem evidência, exato, eles nem discutem, assim, o guideline. mas, tem um estudo que comparou o Bactrim com o Demanose que demonstrou uma equivalência, sabe. Então, mas a qualidade do estudo é baixa também. A outra coisa que é muito comum, são aqueles medicações imunomoduladoras, né, que a gente tem na prática clínica aqui no Brasil, a gente não está sendo patrocinado, que é o Urovaxon, que Mas poderia, né, por favor. é uma medicação que são componentes de partículas de várias strains ali de E. coli. Então eles pegam, se não me engano, 16 ou 18 tipos de restos de E. coli diferente, e aí você toma essa cápsula aí todo dia por um determinado período. Qual que é a teoria da medicação? Você vai aumentar, melhorar a imunidade desse paciente para alguns uropatógenos, né. Então parece que você aumenta o nível de IgA no trato urinário, você também tem um certo benefício nesse sentido. Tem estudo também que demonstra benefício, assim, só que a grande ma tem várias medicações desse mesmo tipo que já tem estudo que não demonstra benefício. Então, é algo muito conflitante ainda que eu acho que vale a pena você discutir com o paciente e bater a real. Falar: "Ó, é algo que tem evidência baixa na literatura". Então o que tem evidência boa mesmo é o estrogênio, cranberry e metenamina talvez um pouquinho mais, e o resto é tipo: "Vale a pena, vamos tentar, vamos junto nessa, vamos tentar ficar sem antibiótico um tempinho". Última coisa que também é um pouco polêmico são os probióticos. Qual que seria o racional de se usar o probiótico, né? Você acaba colocando lactobacilo ali no trato vaginal e isso acaba fazendo com que o pH fique mais baixo e as próprias bactérias, os lactobacilos, em teoria, iam produzir peróxido de hidrogênio. E isso também acaba ajudando que as bactérias, principalmente E. coli, acabam não conseguindo se proliferar ali, ter seus sítios de ligação. Mas na prática também é bem parecido com o que o Jordão comentou das outras profilaxias, não tem grande evidência.
Talvez, quando a gente faz reposição, de probiótico local, ou seja, supositório vaginal, isso talvez tenha algum dado na literatura com benefício um pouquinho melhor, mas também entra, nessa questão polêmica que vale discutir com o paciente custo-benefício. Probiótico via oral parece que não tem grande benefício e principalmente quando é feita reposição via oral, não é difícil de conseguir se documentar que você conseguiu mudar a flora vaginal ali com o aumento desses lactobacilos. Então, se você não consegue documentar isso, é muito difícil você falar que de fato foi o probiótico que trouxe algum benefício para a pessoa, para o paciente. Uma outra coisa é a abordagem multiprofissional, né, então, se o paciente tem resíduo miccional, você vai precisar de uma avaliação urológica, às vezes de uma avaliação da fisioterapia, para tentar ajudar nessas questões de incontinência urinária, que já foge um pouco sobre tudo que os grandes guidelines falam, mas pensando nesse público, nessa população que vão ter infecções urinárias recorrentes, eu acho que a gente acabou falando bastante o que tem de evidência hoje em dia, e a minha lição é: gente, não trata a bacteriúria sintomática, para de pedir urocultura sem necessidade, mas se o paciente tiver infecção recorrente, tem que pedir urina 1 e urocultura. O diagnóstico se torna agora laboratorial e não apenas clínico. Medidas comportamentais, já que não fazem mal, então urinar após o coito, tentar identificar esses fatores associados, aumentar a ingesta hídrica. O resto das coisas que não tem tanta evidência, que é o que a gente discutiu bastante aqui, discutir em conjunto com o seu paciente. O estrogênio para mulher pós-menopausa, a gente não pode esquecer, estrogênio tópico e antibiótico também. A gente não... Antibiótico, né, as primeiras linhas, fosfomicina e nitrofurantoína. Para você que estiver precisando usar muito antibiótico, quiser poupar, do que tem um pouquinho mais de evidência em literatura, metanamina e cranberries, mas asterisco em tudo isso que a gente comentou. Outras medidas não têm grandes evidências, então geralmente a gente não recomenda de rotina. Bom, é isso, pessoal. Sigam @InfectoCast, comentem o que vocês acharam do episódio e até a próxima.